Por que que não pode colocar a pessoa na justiça, um irmão em Cristo na justiça? Por que que não pode colocar um irmão em Cristo ou uma irmã em Cristo na justiça? Principalmente no caso, se for para pessoa pertencente à família. Pai ou mãe, esposa, marido, filho, nora. Então, por que que não pode? Primeiro porque está contra a palavra de Deus. A gente não deve fazer mal ao nosso próximo, independente se é irmão ou não irmão. Mas se tratando de irmão em Cristo, pior ainda. Por causa dos exemplos. Exemplo aqui. A mulher coloca o cara na justiça. Por algum motivo. Não estou dizendo que o cara é santo e que o cara está certo. Ok? O cara pecou. O cara errou. Então a mulher foi na justiça. E ela colocou o cara na justiça. Os filhos do casal estão aprendendo com essa atitude. Ela está dando um exemplo para os filhos. Mais tarde, quando estes filhos se encontrarem em alguma situação semelhante, vou fazer exatamente como minha mãe fez para resolver. Então a palavra fala que a gente deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E para ensinar a criança o caminho que ela deve andar, o maior ensino que a criança recebe é o nosso exemplo, em primeiro lugar. Não adianta eu falar para a criança, não pode e eu fazer. Isso não é ensinar a criança. Então ensinar a criança é dar o exemplo. Na prática, ensinar a criança a fazer a coisa certa. Então vamos lá, o cara errou, pecou, beleza, a mulher foi na justiça. Mas por que ela foi na justiça? Porque essa mulher não teve um amparo. Essa mulher não teve um suporte. No caso, se tratando de irmão em Cristo, a igreja deveria ter dado suporte para a mulher. E no caso, se for o cara, a igreja tem que dar o suporte para o cara. Se a igreja não está dando suporte para situações semelhantes a esta, a igreja não está cumprindo com o papel dela. Aí o que sobra para a pessoa? Ou sofreu dano, ou então a pessoa ir na justiça. Indo na justiça está contra a palavra de Deus, está pecando. Mais ainda. Entendeu? Então a gente não tem muito por onde correr para fazer a coisa certa. Biblicamente falando, então a gente precisa analisar direitinho a nossa vida, o que a gente faz, para poder deixar exemplo, deixar legado. E para deixar legado não é fácil, praticar a palavra de Deus não é fácil. Viver em comunhão com Deus não é fácil. É fácil viver em comunhão com algumas pessoas, mas para viver em comunhão com Deus, precisamos estar em comunhão com as pessoas. Tende paz com todos, se for possível. E aí tem uma série de coisas que você precisa fazer para poder experimentar paz com quase todos. Então a gente precisa analisar direitinho esses fatos, inclusive a questão de ir na justiça. Qualquer coisinha quer ir na justiça, quer contratar advogado, quer fazer isso. Isso não é ser cristão, isso não é praticar a palavra. Porque a igreja tem que dar suporte, a igreja tem que estar resolvendo, solucionando todas essas questões familiares. Todos eles, se tratando de situações sociais, problema do casal, problema familiar, problema até de empregado e patrão, inclusive. Porque é uma vida social diferente. Porque se trata de uma vida social diferente. É um reino diferente. Ser cristão é fazer parte de um reino diferente dos demais reinos que existem na Terra. A Terra está cheia de reinos diferenciados, de culturas, de povos, línguas e nações. Só que Cristo resgatou um público, ou melhor, do meio dos povos, nações e língua, através da sua morte. Ele nos fez assentar em tronos. Por causa da sua morte, nos constituiu um reino de sacerdotes. E este reino tem que ser diferente dos demais reinos existentes na Terra. Não podemos praticar as mesmas coisas que as pessoas que não fazem parte deste reino praticam. Somos um reino restaurado, somos pessoas diferenciadas, somos pessoas que fazemos parte de um reino restaurado. Temos que fazer de tudo para praticar as leis deste reino. E este reino, as leis deste reino é o Evangelho. Mas não é este Evangelho que você está ouvindo na mídia.
nas rádios, nos veículos de comunicações ou até mesmo em cima de púlpitos. O reino restaurado aplica-se à prática de vida cuja esses indivíduos vivem diferentemente dos demais povos da terra. Somos um povo separado, somos um povo de propriedade peculiar, nação santa, povo eleito, cujo esse povo eleito tem um reino, tem leis, tem obrigações. Precisamos saber destas coisas, precisamos praticar essas coisas, precisamos ensinar essas coisas para os nossos filhos. Não podemos mais nos calar, continuar empurrando as coisas com a barriga, vendo aquelas coisas erradas e ficar calado. Temos que denunciar o que está errado, temos que denunciar as coisas que não estão de acordo com o Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Se a gente foi chamado para viver da mesma forma que os povos da terra vivem, que evangelho é esse? Que reino é esse? Então não faz sentido. Precisamos amar as pessoas acima de tudo, independente das práticas, da maldade, das intenções e dos objetivos dessas pessoas. Porque Deus sonda os corações. Nós precisamos amar o nosso próximo. Bateu de um lado, oferece o outro lado. Roubou tua túnica, leva a jaqueta também. Te fez uma injustiça, não entre em demanda. Não tente restituir, não tente fazer justiça com os próprios braços, não tente fazer vingança. Você precisa ser diferencial no meio da sua família, no meio dos teus. E para ser um diferencial, você tem que andar na contramão de tudo e de todos. E se for necessário isolar, que seja, mas que seja feita a vontade do mestre. É claro, se caso você está querendo caminhar em fazer parte deste reino e deste público. Como diz a palavra, né? Os falsos, os mentirosos, os ladrões, os hipócritas. Todas essas pessoas que cometem pecados não vão herdar o reino. Então para que ter uma vida de mentira? Para que ter uma vida dupla, de dupla personalidade? Para que uma vida de aparência? Seja você mesmo. Deixe que o homem interior, o seu eu interior, cresça, seja renovado a cada manhã, a cada dia. Mas isso só pode acontecer se você permitir, por meio da prática da palavra, aceitando o que está escrito, oferecendo todos os dias seu corpo vivo, como se fosse um sacrifício vivo e agradável a Deus, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Deus abençoe.